A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Faz uns 2 dias que eu não faço, por conta de um probleminha no celular, mas nada que não seja consertado. E o nosso grande Deus é o Deus que ajuda, que dá livramento, que capacita, que orienta, não é verdade? Coisa boa é servir esse Deus vivo. Esse Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz. Você que não serve ainda, não sabe o que está perdendo. Ele é amigo de todas as horas, na dor, no medo, na tristeza, na alegria. Ele é amigo, ele é protetor, ele é fiel. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Tínhamos dado uma parada porque o Senhor nos levou para outra mensagem, 2 dias, mas retornemos com Êxodo. Já estamos no capítulo 13, do 17 ao 22. Termina esse capítulo hoje. Estamos aqui para falar da palavra de Deus e cumprir o ídolo do Evangelho e falar no livro qual ele manda. Porque se ele manda, ele se responsabiliza. Se ele manda, ele sabe quem vai ouvir a mensagem e quem precisa ouvir a mensagem dele. O título é Deus vai guiar você pelo caminho certo. Você pode até estar preocupado, estar sem endereço certo, sem rumo na mente, no coração, mas Deus vai te caminhar pelo caminho certo. Vamos ver como ele fez com o povo dele, os hebreus, quando tirou lá do Egito? Êxodo 13, do 17 ao 22. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte do Egito. Tinha um caminho mais perto, mas o Senhor não deixou. Por quê? Porque o Senhor conhece nosso limite humano, sabe quando a gente vê uma coisa a gente se assusta, às vezes é melhor voltar para a zona de conforto, mas o Senhor é um Senhor de guerra. O Deus que trabalha na minha e na tua vida, quando Ele diz, vai por aqui, não se assuste não, porque você serve ao Deus do impossível. A Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente é fraco, é que é forte. Então, se ele está te guiando pelo caminho que você acha que tem muitos gigantes, que ele se assusta, que você se assusta, não se preocupe não. As pedrinhas de Davi, que derrubou aquele gigante, a nossa é o louvor, é a oração, é o jejum, é a obediência ao Senhor, é estar lendo a palavra dele. Deixa ele te guiar. Veja que ele sabia tanto que esse povo podia retornar para a escravidão, que ele levou por outro caminho. Então, muitas vezes, ele leva você e eu caminhos que a gente fica sem entender. Por que não dizer, às vezes, caminhos espinhosos? Mas ele sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armado, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Aqui diz que o povo de Israel subiram armado. Era da época, né? A cultura da época era aquela. A escravidão foi grande, a tormenta foi grande. Mas a minha armadura e a sua hoje, é as armaduras de Deus. Na hora da dor, do medo, da tristeza, se ler, orar, jejuar. Efésios 6, do 10 ao 20. Capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, a preparação do evangelho da paz, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua. A nossas armaduras é buscar o Senhor. As nossas armas é confiar no Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é a sua fé que vai lhe levar para a vitória. É a minha fé. As nossas armas é a palavra. As nossas armas é a obediência ao Senhor. Aleluia. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Olha que coisa linda. José sabia, na época de José, que Deus vinha visitar, ia tirar o povo do sofrimento,
com Faraó da escravidão. Porque quem serve a Deus, quem lê a palavra, quem adora, sabe. Sabe aquilo que Deus já fez e sabe, não sabe o que vai acontecer, mas sabe que Deus faz. Se você está na posição de servo e de servo, você escuta a voz de Deus e você descansa. Porque você pode não entender o final da história, nem como ela está indo, seguindo na sua vida. Mas o Senhor tem o melhor. O Senhor sabe te direcionar. O Senhor sabe te fortalecer. Veja que José tinha pedido antes de morrer. E agora, depois de muito tempo, muitos anos, Moisés levou os ossos de José lá do Egito para enterrar com seu povo. Deus é Deus. Quando Deus fala, está falado. Se Deus tem uma promessa com você, vai ser cumprida. Agora o tempo é do Senhor. Enquanto o tempo não vem, vá adorando e louvando. Vá tendo mais fé, vá buscando. Se sua fé está pouca, lá, aqui no livro da Bíblia, lá em Mateus e Marcos, tem um pai que pediu socorro ao Senhor, porque seu filho, desde criança, ficava escumando, vivia endemoniado. Aí o Senhor pergunta, tens fé? Tem uma versão da Bíblia que eu acho linda, que ele diz, me dá fé. E naquele momento o menino ficou curado. Humanamente falando, não tinha como tirar aqueles demônios da vida daquele menino. Mas Deus é Deus. Mandou seu filho para lá na cruz do Calvário, levar a minha e as tuas maldições. Mandou o filho dele para fazer milagre aqui na terra, para nos comprar com sangue glorioso na cruz do Calvário. E foi esse Jesus que deu vida e tirou os demônios daquele menino. O pai do menino não via solução. Mas ele foi tão sábio quando ele disse, me dá fé. Então, se a situação está difícil, se você procura um meio de entender e não entende, peça fé, peça perseverança, peça a graça de Deus. Ele disse a Paulo, a minha graça te basta, quando Paulo pediu para tirar aquele espinho da vida dele. Então, a graça de Deus tem força, tem fé, tem renovo, tem bênção, tem proteção, tem paz no meio da tormenta. O livro de Naum, capítulo 1, verso 3, diz o quê? Que o Senhor tem uma saída no meio da tormenta. Faça essa oração pedindo socorro e Deus te ajuda. Porque muitas vezes a situação é difícil. Humanamente falando, nos assusta. Mas o nosso Deus faz todas as coisas. Não há impossível para Deus. Então, eu não sei qual é a sua situação, mas não se assuste não. Não se desespere não. Porque você serve a um Deus grande e poderoso. Quantas coisas lindas Ele não já fez nas nossas vidas, não é verdade? Mas a gente tem mania de olhar para o tamanho de gigante. Olha para Jesus. Veja que aqui, depois de tantos anos, Moisés foi embora do Egito com o povo, mas levou o que José tinha pedido, os seus ossos. Por que também? Porque ali era o Egito. E até os ossos de José, José queria que colocasse no meio do seu povo. Porque quem serve a Deus de verdade quer estar no meio do seu povo. Não vive no meio do engano, não vive nos lugares onde o pecado está reinando, não. A Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraco é que é forte, mas quando a gente quer estar na posição que o Senhor quer. Quando a gente obedece. Quando a gente tem prazer de estar com o povo de Deus. Veja que José foi tão fiel a Deus que se preocupou até que quando o Senhor viesse visitar o povo, tirar da escravidão, levasse os ossos dele. Coisa boa é conhecer a palavra. Coisa boa é buscar a palavra, é ler, é clamar, é conhecer. Lá em Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque não lê a palavra. Aí acha que tem que servir a Deus de qualquer jeito, e não é assim. Tem que estar no meio do povo de Deus, onde a brasa se acende e o fogo não se apaga. Isso não quer dizer que a gente não tem falha, temos com certeza, mas vai um aos outros orando, ajudando, nós na casa de Deus buscando e o Senhor orientando, dando livramento e fortalecendo. Lembre-se que aqui, até os ossos de José, Moisés levou. Glórias ao nome de Jesus. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã,
a entrada do deserto. Veja que o povo já estava entrando, porque era um caminho que o Senhor estava preparando. Eu não sei qual caminho que Deus está preparando para você, mas é o melhor possível. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Veja como Deus é lindo, glorioso e poderoso. De dia era uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. Porque o Senhor cuida do seu povo nos mínimos detalhes. O Senhor cuida de mim e de você. Quantos livramentos Ele nos dá que a gente não vê. Quantas coisas gloriosas Ele tem feito por mim e por você. A gente tem que ter um coração grato, deixar a ingratidão de lado, né? Se existe uma coisa que a Bíblia condena, é murmuração. Porque às vezes a gente está murmurando porque não teve algo e o Senhor está dando um grande livramento. Às vezes a gente está murmurando porque a vitória não chegou ainda, porque não é o tempo. Tudo que Deus faz é perfeito e maravilhoso. Vamos obedecer a Ele, porque Deus vai guiar você pelo caminho certo. Glória a Deus. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Veja que o tempo que o povo estava precisando ser protegido naquele deserto, a coluna de nuvem estava de dia e a de fogo à noite. Porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele é fiel. A palavra de Deus é tão gloriosa que tem uma palavra dentro da Bíblia que diz: mesmo você sendo infiel, eu permaneço fiel. Por que ele permanece fiel? Porque lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Amém? Então, olha, Deus vai guiar você pelo caminho certo. Veja aqui no livro de Jó 37, verso 15, o que a palavra fala. Porventura sabes tu como Deus as opera? E faz resplandecer a luz da sua nuvem? Você não sabe como Deus opera. Eu também não sei como Deus opera. Então, cabe a gente obedecer. Cabe a gente deixar ser guiado por Ele. Cabe a gente esperar na grandeza dEle. Porque o milagre vem para a glória de Deus. E a glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém? Não esqueça, Deus vai guiar você e eu, e minha pessoa, pelo caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã continuaremos no capítulo 14, para a glória de Deus. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.